Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto pouco delicado, né? Eu estava celebrando a missa das 7 horas, e no momento do Evangelho me veio a ideia de fazer essa catequese, porque muitas pessoas perguntam, né, sobre essa questão do matrimônio. Padre, como anular o meu matrimônio? Como é que eu posso fazer para a igreja declarar que meu matrimônio é nulo? Pois bem, no Evangelho de hoje, se depois você puder, leia. Jesus Cristo, ele vai falar, né, uma linguagem muito dura. Eu acho engraçado, né? Muitas pessoas dizem assim: Padre, Jesus veio pregar o amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Sim, mas estes versículos isolados, não. Jesus disse outras coisas. Jesus disse: ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse: afastai-vos de mim. Jesus disse: raposa, sepulcros caiados. Jesus disse: vocês são lentos para compreender. Então, Jesus também falou palavras duras, e muita gente não quer saber disso, né? Só escolhe o lado bonzinho do Senhor. Não. Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala claramente: quem deixa a sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E a mulher que deixa o marido para se casar com outro, também comete adultério, né? Então, como entender esse Evangelho neste mundo onde o divórcio é aplaudido em todos os países? Não, porque se você não está feliz com aquela pessoa, se divorcie, largue, abandone. Você não é obrigado, você nasceu para ser feliz, né? Mande essa pessoa ir embora, deu troco, está te traindo, deu troco. Então, como entender o Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho é atual. A igreja, ela nunca irá modificar a palavra de Deus. Ah, padre, mas o mundo mudou. Lembra do que Jesus fala? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, aquilo que Jesus falou lá atrás, há 2000 anos, permanece sendo evangelho hoje, permanece sendo doutrina hoje. E o cristão, ele deve se adequar à doutrina, e não a doutrina se adequar ao comportamento do cristão. Agora sim, nós sabemos, como diz também o evangelho de hoje, o que Deus uniu, o homem não separe. Porém, existem matrimônios que Deus não uniu. E é justamente estes matrimônios que a igreja vai declarar nulidade. Ou seja, a igreja não anula. Nem o padre, nem o bispo, nem o papa tem poder para anular o matrimônio. Se o matrimônio foi consumado, se teve celebração, se teve consentimento, livre e espontânea vontade, a igreja não pode anular aquele matrimônio. Porém, existem casos que a igreja pode declarar a nulidade, ou seja, dizer que aquele casamento nunca existiu. Aquele casamento foi simplesmente um teatro. Não aconteceu de verdade. E eu vou explicar para vocês aqui algumas situações que a igreja pode declarar nulidade. Se você que está me assistindo está pensando, né, nessa questão do seu matrimônio, preste bem atenção para saber se você se encaixa em algumas dessas situações. Se não se encaixa, meu irmão, peça a Deus misericórdia e discernimento, né? Porque o seu casamento aconteceu, o seu matrimônio aconteceu. Mas a igreja é sempre uma mãe misericordiosa. Não deixa de pregar a verdade, mas também sempre age com misericórdia para com seus filhos. Então vamos lá. Se o casamento foi uma simulação, ou seja, teve o casamento, tiraram fotos, o padre estava lá bem vestido, deu a bênção, teve a festinha, todo mundo comeu, bebeu, dançou, mas foi uma simulação. Na verdade, não existia, né, vontade no coração daquele casal de receberem o sacramento.
Foi somente uma simulação, uma fantasia. Então aquele casamento não aconteceu, não foi abençoado por Deus. Então a igreja declara que esse casamento é nulo. Outra coisa, gravidez indesejada. O jovem estava lá, né? Não cumpriu o que a igreja disse de guardar a castidade e acabaram brincando com fogo. A jovem engravidou. E aí o pai e a mãe, né, por serem muito católicos, né, muito rígidos, não, você é obrigado a casar, você tem que casar. Aquele casamento não existiu, porque foi um casamento forçado. O padre pergunta no ritual, perdão, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Aí a pessoa responde sim, mas no coração era um não. Não era de livre e espontânea vontade, era por livre e espontânea pressão, né? Aquele jovem, aquela jovem estavam sendo pressionados a casar por causa de uma gravidez. Então aquele casamento não existiu. Foi um casamento forçado. Outra coisa, violência. A pessoa foi, ela sofreu uma violência. Você é obrigado a casar comigo. Se você não casar comigo, eu lhe mato, né? Se você não casar comigo, eu vou lhe bater. Então a pessoa, por medo da violência, se casou, cedeu. Aquele casamento não existiu, porque não teve liberdade para o consentimento. Outra coisa, a homossexualidade. Digamos que o rapaz, ele já sentia que tinha desejo por pessoas do mesmo sexo, e por medo da sociedade, por medo do julgamento, ele aceitou se casar com uma menina. E se escondeu, né, a sua tendência, e logo depois do casamento a jovem veio descobrir, né, que ele não era tão viril assim. Então aquele casamento não existiu, pode ser declarado nulo. Ou então a jovem também, né, não gostava de mulheres, né, e ela por medo da crítica, por medo das ofensas, ela aceitou se casar com um rapaz. Aquele casamento foi uma farsa, não aconteceu de verdade, porque no coração dela ela não gostava dele. Casou para satisfazer a família, para se apresentar, né, ao mundo. Outra coisa, impotência. O rapaz tinha consciência de que ele era impotente, mas não disse isso à namorada. Quando foi no momento da consumação, né, na lua de mel, não funcionou, né? Vou falar numa linguagem bem clara para que todo mundo entenda. E aí o tempo foi passando e foi fazer o exame, descobriu que ele é impotente. Então aquele casamento, por não ter sido consumado, aquele casamento não existiu. Ele omitiu um problema que ele tinha. Então esse casamento também pode ser declarado nulo. Outra coisa, o rapto, a pessoa foi raptada, não é? Acho que hoje não existe isso mais, porém no passado existia muito. O rapaz queria namorar com a jovem, o pai mas a mãe não deixava, ele passava lá de cavalo, colocava a menina na garupa e sumia no mundo, né? Ia morar em outra cidade, chegava lá, padre, eu quero me casar. Sim, mas cadê o pai e a mãe da menina? Não, porque eu tirei ela de casa e fugi. Não pode se casar, o rapto, né? Foi um furto. Esse casamento, sem o consentimento da família, como vai acontecer o matrimônio? Depois a mentira. Digamos que o rapaz, ele convivia com uma pessoa, mas não disse nada para ninguém e casou com outra mulher. A mulher não sabia de nada. Quando, depois do casamento, veio descobrir que aquele rapaz tinha uma mulher e já tinha filhos com ela. Então aquele casamento também não existiu, porque ele mentiu, ele enganou. Ele já tinha um envolvimento com alguém e a mulher a que se casou com ele só veio descobrir depois do matrimônio. Então esse casamento também não existiu, pode ser declarado nulo. Outra coisa é a questão da idade, se não atingiu a idade permitida pela igreja, né? A menina casou muito, muito novinha, né? Não tinha ainda capacidade para consentir, obrigada também pela família, aquele casamento não existiu. Daí o problema com os ciganos, né? Porque os ciganos têm uma tradição de casar a menina bem novinha, o rapaz também. Então a igreja deve encontrar uma forma, né, de ajudar essas pessoas, porque muitos ciganos pedem um casamento na igreja. Então como fazer isso, né? Eles querem casar naquela idade. Então a igreja tem que encontrar um meio, um diálogo, né? O bispo mesmo, ver o que pode ser feito para ajudar este povo, este grupo que tem essa sua tradição, esse seu costume.
Mas no Brasil existe uma idade mínima para o casamento. A mulher tem que ter 16 anos e o homem tem que ter 18. Menos do que isso, a igreja no Brasil não permite. Então, todos esses casos que eu falei, existem outros também, né, mais complicados ainda. Mas se você que está me escutando está pensando em declaração de nulidade, se você se encaixa em uma dessas situações, você pode procurar o tribunal eclesiástico da sua diocese. Claro, primeiro você procura o seu pároco, conversa com ele, explica toda a situação e diz: olha, padre, eu quero ir ao tribunal eclesiástico para solucionar essa questão aqui. Parece que meu casamento foi uma farsa, ele não existiu. Né? Existem casos que existem meios para provar que este meu casamento não existiu de fato. Então, o pároco vai encaminhar para o tribunal eclesiástico e lá os padres vão pedir um libelo. Né? O que é o libelo? O libelo é um documento que vai ser feito pelos dois, né? Onde a pessoa vai escrever a sua história. Eu já tive, eu não vou dizer prazer, né? Porque divórcio nunca é prazer, mas eu já tive a oportunidade de escrever, de preparar um libelo. Né? Por exemplo, uma mulher pediu a declaração de nulidade e aí ela tem que escrever onde ela nasceu, como foi a situação familiar, né? Como foi a sua infância, a sua adolescência, como foi que conheceu o rapaz, como foi o namoro, como foi que se desenrolou tudo isso até chegar no noivado, no matrimônio. Depois do matrimônio, o que foi que aconteceu? Então a pessoa vai escrever a sua história, depois ela vai contar com a ajuda de 3 testemunhas, né? Essas pessoas devem testemunhar aquilo que ela está dizendo, que foi verdade. As testemunhas assinam e aquele libelo, aquele documento é enviado para o tribunal. E lá esse documento vai ser analisado com muita cautela, com muito cuidado. Demora um pouco, né? Mas a pessoa tem que ter paciência. Se teve paciência para poder namorar e casar, tem que ter paciência também para que a igreja analise a situação. Como eu já falei, aquilo que foi consumado, aquele casamento que existiu de verdade, nem o Papa pode anular. Mas se não existiu, a igreja pode dar uma declaração de nulidade. Você pode, como fiel batizada, você tem direito de buscar, né, essa saída, digamos assim. Então, meus irmãos, lembrem-se que o evangelho não é uma brincadeira. Você que é solteiro, solteira, está me escutando agora, está pensando em se casar, pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, as vezes que forem necessárias. Observe direitinho. Lembre-se que no altar você vai estar jurando, vai estar prometendo diante de Deus e da igreja que vai ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Então pare e pense. Você tem capacidade, você tem condições de suportar, né, essa pessoa até o fim, porque no momento do namoro, tudo é flores, tudo é maravilha. Né? O namorado e a namorada aparecem perfumados, bem vestidos. Ninguém tem defeito, né? No namoro ninguém tem defeito. Ninguém tem chulé, ninguém tem, né, suvaqueira, ninguém ronca. No namoro é tudo mil maravilhas. Ninguém tem esse ciúme doentio. Depois que casa, começa a mostrar a verdadeira face. E agora? Então, analise direitinho, pense com cuidado. Padre, mas eu amo. Ame não simplesmente com o coração, mas com a razão. Use também a cabeça, coloque a cabeça para funcionar. Essa pessoa, você vai conseguir viver com ela todos os dias de sua vida? Já conhece os defeitos, já conhece as situações que a pessoa vive? Você tem capacidade para conviver com ela até o fim? Porque o matrimônio não é uma brincadeira, não é ali. O padre fez aquela oração, fez uma festinha, tirou fotos, com 1 ano depois, padre, não quero mais não, cansei. Não consigo mais conviver com essa pessoa, eu quero que declare nulidade. Espera aí. Será que tem, né, provas de que esse seu matrimônio não existiu? Ou você simplesmente está querendo desistir
na primeira dificuldade? Você não prometeu diante do altar que seria na alegria e na tristeza? Então, para se casar, olha, o sacramento do matrimônio é o mais complicado de ser celebrado, né? Batismo, a gente faz a crisma, a primeira comunhão, porque é a pessoa sozinha, né? A pessoa sozinha que quer ser batizada, a pessoa sozinha que quer receber Jesus, a pessoa sozinha que quer se crismar. Mas o matrimônio, você está jurando por você e por ela ou por ele. Você está confiando, né, na sinceridade daquela pessoa. Então pense duas vezes para depois não se arrepender e não ficar, né, perturbando o juízo do padre querendo declaração de nulidade. Mas se você se encaixa em uma dessas situações que eu falei, né, vou até repetir: simulação, gravidez indesejada, violência, homossexualidade, impotência, rapto, mentira, idade. Então, se você se encaixa em uma dessas situações, você pode procurar, a igreja lhe dá esse direito de procurar o tribunal eclesiástico para que esse matrimônio seja declarado nulo se de fato ele não existiu. Mas, como Jesus diz no evangelho de hoje, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Não se deixe levar pelas modas, aquilo que a novela diz, aquilo que o filme diz, aquilo que as ideologias, né, dizem por aí. Não, porque você não nasceu para sofrer, que nada, se você não está se sentindo bem, acabe com isso. Matrimônio não é brincadeira, não é teatro, é um sacramento, né? Eu fico muito preocupado com as pessoas que não são católicas e ficam procurando casamento na igreja. Se case no civil, faça uma brincadeirinha na praia, né? Numa ilha deserta, num castelo. Invente uma celebração, uma cerimônia, mas não busque o sacramento da igreja católica, não. O sacramento da igreja foi feito para católicos praticantes, fiéis, que estão na missa, que se confessam. Porque as pessoas que se casam, recebem o sacramento do matrimônio, elas precisam também dos outros sacramentos para se fortalecerem. Por exemplo, digamos que eu, padre Gabriel, né, não sou padre, digamos. E aí me apaixonei por uma jovem, e aí, não, quero me casar. Fui para a igreja, lá o padre deu a bênção, o sacramento aconteceu, e depois eu não vou mais na missa, não me confesso, não rezo. Como é que eu vou encontrar forças para levar meu casamento adiante com tantas dificuldades que o mundo oferece? É preciso que aquele casal que um dia se casou na igreja vá à missa juntos, né, aos domingos, rezem o terço juntos, se confessem diretamente ao sacerdote, busquem, né, o sacramento da igreja, busquem uma vida de oração, participar da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora, para que Deus dê a força e a graça de serem fiéis um ao outro. Então, meus irmãos, fica aí essa catequese de hoje, e que Deus possa abençoar todos os matrimônios, né? Muitas pessoas procuram sacerdote dizendo: padre, não aguento mais. É uma situação dolorosa, às vezes a gente não sabe o que fazer. Se casou pensando que ia ser mil maravilhas, depois o marido descobre que o marido era violento, ou então descobre que a esposa era infiel. É complicado. Matrimônio é uma situação muito delicada, porém somos seguidores do Cristo e não seguidores de nós mesmos. E se Cristo disse aquilo no Evangelho, quem somos nós para mudar? Quem somos nós? Então, Deus te abençoe, reze pelas famílias, pela santificação das famílias, para que sejam fiéis, né, até o fim. Aqueles que de fato foram casados possam encontrar em Deus a força e o sustento para serem fiéis um ao outro. Deus te abençoe, um bom dia para você.